Oiê, boa noite, gente. Estamos aqui mais um encontro maravilhoso, tradicional da nossa segunda-feira. Sejam bem-vindas, manda para as amigas. Hoje tem uma convidada muito especial que a gente vai falar bastante sobre terapeutas e terapias. Se você tem alguma dúvida sobre terapia ou da necessidade da terapia e do uso do lettering como terapia, do estilo de vida, lettering terapia. Deixa eu marcar só um comentário aqui. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a gente tem ainda muitas coisas nebulosas, né? Eita, boa noite. Deixa eu marcar aqui esse comentário. Manda para as amigas, vou mandar aqui no aviãozinho. Manda para as amigas. Hoje vai ser um dia incrível, que a gente vai falar sobre a importância de você ter. A gente vai falar sobre o que são terapias, quais são as diferenças de tipos de terapia. O que é sublimação, vocês vão saber. Qual a importância do diário. Vai ser incrível. Tudo bem, meninas? Coloca aí pra mim de onde vocês estão se conectando. Coloca o nome. Boa noite. Diz pra mim de onde vocês estão se conectando. Eu quero saber quem tá aqui junto. Tudo bem? Toda semana a gente tem mais que lettering. Vocês sabem que um dos propósitos, um dos grandes valores do lettering é curar. E como que a gente faz isso, como isso acontece, porque realmente isso tem fundamento, porque que faz sentido, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindas aqui na nossa noite. Estou esperando minha convidada, que hoje eu tenho uma convidada muito especial. Não sei quantas pessoas conhecem. Oi, tudo bem, Mariana? Tudo bem? Boa noite. Estela, boa noite. Mossoró, Rio Grande do Norte. Muito bem, maravilhoso. Nós estamos a praticamente 3.000 quilômetros de distância terrestre e 0 de distância do coração. Atibaia tá aqui do lado, manda os morangos pra mim. Amo sua cidade. Tudo bem, Rio de Janeiro. Maravilhosa. Tudo bem, Mari? Já mandei todo o seu... então é pro Rio que vai nossa caixa linda. Muito bem. Já mandei, já conectei você com a Laranja Lima. Quando você receber, você faz um vídeo pra mim. Faz stories, marca a gente, que a gente quer saber. E todo mundo quer saber também quem que recebeu, se o sorteio é verdadeiro, se é real, certo? Não esquece, viu, Mari? Guarujá, Rê tá sempre aqui. Saudade, Rê. Como estão os bujos? Vamos um dia falar sobre bujo aqui. Você podia vir falar com a gente aqui, né? Não seria legal, Rê? Muito bem. A minha convidada chegou. E eu vou... Que é uma pessoa que sou muito suspeita pra falar, gente. Tá na minha vida. Eita, nós! Óculos, pra gente ficar juntas de óculos. Isso, põe seu Pra falar óculos. sobre isso sem óculos não dá, né? Ponha seu óculos, isso, por favor. Que o que a gente vai falar é muito sério. Achei. Hoje a coisa é muito séria, gente. Hoje é sério, a gente vai falar de saúde mental, Terapia, né, saúde Carol? mental. Isso. Você tá me ouvindo bem, meu amor? Eu estou te ouvindo super bem. Tá bem amarelinha, na sua luz bem amarela. Eu vou refletir. Aí, ó. Você Eu vou vai ficar com essa luz refletir? branca. Minha luz aqui, né? Tem uma luz. Não tem problema. Não tem problema. Tá bom. Eu só não tô vendo os comentários, não sei porquê, mas não tem problema, tá? Qualquer coisa você vai me falando aí. Sério que você não vê? Sério? Agora, deixa eu ver se agora... tá, agora eu acho que eu tô vendo. Tô vendo. Aqui as pessoas têm... Vai, gente, comenta aí. Eu não tô vendo porque A não gente tem, não tá né? vendo porque o pessoal...
Não, acho que você tem que subir um pouquinho, assim, o Agora dedo. já tá. Eu sou super acostumada a fazer live, tá? Eu entendo tudo. Tô com medo de mexer em qualquer botão aqui. Vou ficar até longe aqui, ó. Mas é bem perigoso. Isso é perigoso. Gente, é bem perigoso. É um ambiente perigoso. É, se você abaixar, se você mudar, pode cair, entendeu? Tudo Não, pode cair. eu Então, tô com isso as duas daí é mãos pra real. cima. Eu tô com as duas mãos pra cima. Ai, não vai dar. Não, a gente vai fazer isso sério. Priscila, se concentra, para. A gente é séria. É, Ó, já estão dando gente, risada. deixa eu explicar Já estão o rindo. boberol. Já As estão rindo pessoas não aí. entendem. Olha, gente, essa pessoa tá na minha vida a long time ago, desde que eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, porque ela é irmã do meu marido, tá, gente? Não vale, Então, né? ela é família, mas, tipo assim, a Carol, não só família, né, cara? Hoje é um exemplo de tudo que eu faço na sua vida, né? Eu fico jogando na fogueira, sempre jogando na fogueira. Sério. Mas a gente sempre compartilhou muitas paixões, que é cuidar de pessoas, ajudar mulheres. A gente sempre compartilhou isso. A gente sempre compartilhou estar juntas em quase todos os momentos. E estar em família é mais legal porque a Carol está, como sempre. Então a gente se ajuda a suportar os momentos que toda família tem, né? Com certeza, com Suportar com certeza. alegria. Então, a gente, quando fala Deus une propósitos, a gente foi unida não só pelo propósito óbvio de ser família, mas outros mesmo, uma alegria muito grande. Eu sempre falo de você, você é sempre a pessoa que eu vou falar dos sonhos mais malucos, aí você faz assim, arregala o olho e depois vai. É verdade. Ai, você vai. Vou, pior que Então, eu vou, pior que eu vou. pior que é. E a Carol, aí você fala, cara, como é sua relação com a psicanálise, como foi isso? Pode começar se apresentando aí. Ah, falar meu job, né? Falar meu Fala job. about your job. Bom, gente, eu tô vendo um monte de gente entrando aí, gente. Tem paciente minha aqui, muito fofas, estão Olha, comentando aqui. bem, quem Um quiser beijo fazer para vocês. Estou me sentindo bem importante aqui. mas você é Um beijo. Mas, ó, então, gente, o que que acontece, né? Vou falar resumidamente assim em relação à psicanálise, né? Algumas pessoas que estão entrando aqui, inclusive, me conhecem, mas, como a Pri falou, a paixão por pessoas sempre foi uma vertente na minha vida. Na verdade, eu hoje sei que a psicologia e a psicanálise já estavam na minha vida, eu nem sabia, né? Na verdade, eu fui me dar conta algum tempo atrás, mas sempre fez parte, né? A escuta, o ouvir, o estar com pessoas, né? Meu job é pessoas, entendeu? São pessoas. Então, sempre foi isso. Só que de alguns anos para cá, eu descobri primeiramente a psicanálise, né? Eu descobri que dava para fazer um curso, né, uma formação, não conhecia muito sobre a psicanálise, sobre Freud e tudo mais, e me apaixonei, né? Fiz uma formação, a minha formação inicial é de pedagogia, na verdade é de moda, né? Mas a gente não vai falar desse tema hoje, porque eu sou uma A pessoa muito gente gosta de vivida. estudar. Então já teve uma formação de moda, daí ela ajuda na imagem pessoal. Aí depois fez Gente, pedagogia, então ela tem muita didática e muito método, entendeu? É só crescimento. só crescimento. É que eu sou uma pessoa vivida, tá, gente? Então é muito. Eu já tô me dando conta que eu tenho muita história, eu tô ficando preocupada, entendeu? Porque eu já fiz muita coisa nessa vida e isso é preocupante. Mas enfim. A minha formação eu tenho uma formação de moda lá, né, com 19 anos, depois fui para pedagogia, também me identifico muito com a pedagogia, porque, né, a pedagogia está muito ligada com gente também, com ensino, eu amo ensino também, e aí veio a psicanálise, né, então na psicanálise eu descobrindo as teorias, né, da psicanálise também, identifiquei muitas coisas que
funcionam, eu acredito muito na psicanálise, né? Não vou dizer assim que toda teoria, né? A gente, como dizem os meus professores, a gente tem que ser crítico em tudo, né? É bom a gente ser crítico. Sim, Então tem as sim. críticas à psicanálise, mas no geral ela funciona muito, ela tem total sentido, enfim, né? E me apaixonei pela psicanálise porque ela fala muito de história, ela fala muito de passado, né? Todos nós temos passado. Ela fala de inconsciente, né? Então, eu acredito muito nesse poder do inconsciente na nossa vida. E agora, recentemente, eu resolvi, né, ir para as cabeças ou enfiar o pé na jaca, né, como você queira falar, mas ir para a psicologia, que na verdade sempre foi um sonho, né, de muitos anos, mas por tempo, enfim, por fases da vida eu não conseguia fazer. Mas agora eu tomei Mesmo coragem. porque na quarta faculdade você já nem precisa justificar, né? Tá. Não, eu nem vou falar nada aqui sobre isso. Nem vou falar nada sobre isso. Depois da quarta faculdade aí já. Eu não sei se um dia eu vou parar de estudar. Inclusive, eu escolhi uma profissão que eu não posso parar de estudar. Então é isso, até o final. Enquanto eu tiver É isso. Tá saúde posto. mental, eu vou estudar. Mas enfim, estou amando. Então, eu sou psicanalista e sou Sim, estudante de psicologia, né? Então, sim, essa é a minha história profissional. Eu já atendo, né? Eu atendo hoje como psicanalista a princípio, né? Porque eu ainda estou em formação como psicóloga. Então, hoje eu atendo como psicanalista. E hoje o meu trabalho é esse, né? Atender como psicanalista. Entendeu? então você trabalha full time nisso, além do tempo que você dedica para formação, essa mais recente. E quantas pessoas em média você atende por semana? Por semana, ó, uma média de Ah, não, é 15. mês, né? Porque às vezes intercala, né? Mas assim, por dia, às vezes por dia, 5, 6 pessoas, por Uou! aí, né? 5 grandes problemas diários, né, Carol? 5 Uou! histórias, né? É Vamos colocar bastante, viu? cinco histórias, né? Cinco Nossa! pessoas, enfim. Mas é uma coisa assim que eu amo muito, né? Então, e é um Bom, trabalho de muita responsabilidade, porque sim, você lida ali o tempo todo com a vulnerabilidade das pessoas, né? Com a fragilidade. Hoje em dia, uma sim, pessoa para procurar uma terapia, a gente até vai falar disso depois, acho, né? Mas sim, assim, para a pessoa chegar ao passo de pegar o telefone, marcar uma sessão, é porque a coisa está sangrando demais, né? Então, sim, também é um trabalho de muita responsabilidade, mas também de uma importância muito grande, né? O sim. privilégio que eu tenho também, que eu entendo, de poder fazer parte dessa busca dessa pessoa, dessa melhora, né? Dessa possível melhora na história dela. Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer. Para mim, não é trabalho, né? Isso aí não é trabalho para mim, não. Maravilhoso, Carol. Eu vou antecipar uma pergunta aqui. O que você sentiu Tá. de diferença com a pandemia? O que você sentiu que você já estava atendendo antes? E como você considera necessário para esse momento passar por esse processo? Então, a gente tem falado muito isso na faculdade, inclusive tem um professor meu que me convidou para falar na aula, né? Porque como eu já sou formada em psicanálise, eu sou a única aluna que atendo já na clínica, né? E ele me Sim, chamou para falar sobre atendimento na pandemia. Eu falei, meu senhor, né? Mas enfim, sim, mas é um tema que todos os profissionais da saúde mental têm falado muito, né? Então, sim. primeiro, assim, não sei se dá para a gente falar de pontos positivos, porque é difícil falar nessa história toda de pontos positivos, mas, assim, em relação à profissão, aos profissionais da saúde mental, é um momento onde a gente foi visto, né? Nós fomos vistos Hum, sem tantos julgamentos, porque ainda é uma área que tem muito preconceito, né? Então, há 30 anos atrás, que não faz tanto tempo, né? Uma pessoa que ia no psicólogo era o louco, né? Uma pessoa louca, uma pessoa que sim, não estava batendo bem, não é assim que as pessoas falavam, né? sim. Não E tá batendo nos pinos, né? não tá legal, a pessoa tá louca, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, você tá levando seu filho no psicólogo, meu Deus, era aquela coisa Sim, assim, né? As pessoas escondiam, inclusive, né? As pessoas não sim, falavam, eu tô indo no psicólogo, enfim, um psicanalista, não falavam. Mas agora, primeiro, a necessidade, né? Então, assim, sim. a necessidade diante do caos,
aonde realmente as pessoas se viram obrigadas praticamente a enxergar a saúde mental. Elas começaram a Uau. ver que ela não tem só um coração, um Uau. estômago. Ela Sim, começou a entender que alguma coisa não estava bem, eu não estou conseguindo me organizar, eu estou sim. meu coração está acelerando, eu não estou Uhum, conseguindo dormir, eu estou uhum. comendo demais ou estou perdendo o apetite, e aí as pessoas foram quebrando alguns paradigmas, mas muito pela necessidade, pelo Sim. desespero, né? Uhum. E aí, o aumento dos atendimentos, isso foi geral. Então, eu tenho contato, né, na faculdade, tenho contato com colegas, tenho contato com gente que trabalha, e foi geral. O aumento da demanda de atendimentos foi absurdo, principalmente o ano passado, próximo ali do meio do ano, né? Porque a pandemia veio em março, mas aí o pessoal acho que conseguiu segurar ali por 1, 2, 3 meses. Quando chegou no meio do ano, todo mundo dentro de casa, lidando com Sim, outras questões que não só eu, mas sou eu, é o meu casamento, vendo tudo de sim, perto, né? Meus sim. filhos, meu trabalho, e aí as pessoas começaram a procurar, né? Então, e se falar, então hoje a gente tem muito mais live, como a que a gente está fazendo hoje, tem É, artigos, pesquisas, para você ver, na faculdade a gente teve aula sobre catástrofes e desastres por conta da uau, pandemia. Então, sim. assim, era uma coisa que de repente a gente nem iria falar nesse ano, mas a gente está tendo que falar. A importância Sim. do profissional da saúde mental diante de desastres e catástrofes. Então, Uhum. teve essas duas vertentes aí, né? Positivo para o lado de quem trabalha com isso, né? Da importância, de uma maior importância a esses profissionais. E, Valorização. oi? Valorização. Valorização, né? Um reconhecimento maior. E esse crescimento, né? Por essa ajuda, enfim, crescimento por essa busca, né? Das pessoas. Uau, muito bem. E cá, fala pra mim, a gente tá falando, a gente fala aqui sempre de lettering terapia e de você ter uma atividade que vai produzir saúde, satisfação, prazer e etc. Fala qual que é a diferença entre entre terapia em geral e a psicoterapia. Qual que é a diferença? Então, também é uma coisa que a gente costuma muito falar, né, em relação às terapias, né? Hoje em dia também, se você abre lá na internet, tem terapia de tudo quanto é jeito, terapias, né? Enfim, vários nomes de terapias, mas é importante fazer essa explicação Diferenciação. da palavra, inclusive, né? A palavra terapia no sentido terapêutico. Então, o terapêutico, ele tem um sentido curativo, né? Hum. Então, a terapia, ela pode ser desde um processo ali de cura, né? Porque na medicina também a gente usa esse termo, né? É um Uhum, meio de tratamento, uhum. mas ela também pode ser uma atividade que seja que cause para você um processo curativo, né? Eu Oh, amo essa palavra, eu sei que você também, né? Mas a cura é uma uhum. palavra muito, muito forte, muito importante, Sim, eu uso bastante. que na verdade todo mundo busca isso, né? Todo mundo quer cura, Sim, né? Da sua saúde, dos seus sim. problemas. Mas existe então as atividades terapêuticas que têm o seu total papel, né? Na verdade, pensar nisso como uma rede de apoio, né? A saúde mental, na verdade, a gente tem que pensar numa rede de apoio. Então, para eu manter a minha saúde mental, eu tenho que pensar em como que eu estou, como está minha vida, né? Desde a minha alimentação, minha qualidade de vida, meus Sim. relacionamentos, as atividades que eu faço. Tem alguma atividade hoje que eu faço que me gere prazer? Às vezes, se Hum, a gente para pensar, não tem nada. Nenhum sim, hobby a gente tem. A gente só sim, trabalha, estuda, ganha dinheiro, gasta dinheiro, sim, come, dorme, mas não tem nada que eu faço que me gere prazer, né? E sim. pensar também na ajuda profissional, né? Aí a gente fala das psicoterapias. Então, quando eu estou ali fazendo uma atividade, né? Tem até gente que diz que a pia de louça é uma terapia, né? Tem Não sei gente pra que diz, quê. né? Não sei, não sei se é o caso de alguém, mas dizem que tem um processo ali terapêutico em você lavar a louça, enfim, né? Pensar na vida. Acho que cura a neura, né? Pode ser, pode ser. Você tá ali, né, A neura da falando, enfim. limpeza, é cura que só.
Se não curar, pelo menos você tá limpando a casa, né? Alguma coisa tá servindo. Mas, enfim, a gente fala às vezes da questão da terapia, até meio brincando dessa forma assim Sim, pejorativa, mas sim. assim, pensar que tem o seu papel nesse sentido. Principalmente se aquela atividade gera prazer. Por quê? Uhum. Porque é o que a gente riu aqui. Para mim, às vezes, lavar louça é um parto. Para Sim, você, é maravilhoso. Então, para sim, mim, cuidar das plantas pode ser maravilhoso. Para você, você fala assim, ai, não gosto, né? sim, Então, sim, esse processo terapêutico, que pode ser um desenho, que pode ser sim. uma escrita, que pode ser uma arte, que pode ser uma música. Se Uhum. isso gerar prazer para o meu cérebro, e a gente está falando aí de um outro campo lá da psiquiatria, de neurotransmissores, de dopamina, né? Então, se o Uhum. meu corpo, tudo que o meu cérebro entende como prazer, existe um Hum. sistema compensatório, que a gente chama lá no cérebro, aonde gerou o prazer, o neurotransmissor da dopamina é ativado. E Uou. aí é como se o nosso cérebro ele fosse encharcado de dopamina, né? Então, assim, também vale lembrar e fazer um parêntese muito importante. Infelizmente ou felizmente, o nosso cérebro também entende como prazer coisas que são prejudiciais para a nossa saúde. Por exemplo, a Sim. droga, ela tem esse mesmo Uhum. efeito, né? Então, a Sim. gente está falando aqui de atividades terapêuticas que são saudáveis e que Construtiva, dão né? prazer, construtivas. Então, é isso, é correr, se é uma coisa que eu gosto, é desenhar, é escrever, cuidar das plantas, né? Hoje até teve uma pessoa muito querida, não sei se ela está aqui, que a Nath, ela estava falando das plantas, né? Ah, Mas é aquilo, se eu entendo que aquilo para mim é bom, que nem eu descobri isso há pouco tempo e aqui, né, eu tenho as plantas e fui comprando aos poucos, porque eu não gostava, era uma coisa que eu não via prazer nisso, para mim era um trabalho. Eu falava, vai, nem vou pegar porque vai morrer. Para mim, eu não tenho paciência. Mas depois acabou virando um prazer. Então, assim, o dia de eu cortar, né, de eu podar, aí eu sento no chão e jogo tudo e vou cortando, aquilo para mim é um prazer. O meu cérebro entende como prazer e aí tem esse efeito maravilhoso. Olha o pessoal falando uhum. aqui que ama plantas, né? E tem esse Uhum. contato com a natureza. Então, assim, importante também que cada atividade, além da dopamina, tem outras funções maravilhosas, né? Então, assim, o Sim, desenho, a escrita, então, tá utilizando ali toda a minha parte cognitiva. Então, os sim. benefícios são enormes. As Uhum. plantas, contato com a natureza. Então, assim, não é só também aquilo, são outras coisas que são maravilhosas, né? E vai Então, muito de identificação, né? muito de identificação. Por isso que, claro que assim, eu vou de repente fazer uma atividade física porque me faz bem, ok. Mas o que você tem prazer em fazer? Às vezes você vai Uhum. falar que eu amo montar quebra-cabeça. Eu adoro, eu tenho um Aham. monte de quebra-cabeça. Eu amo fazer palavra cruzada. Quando eu tô sentada ali, a hora passa que eu nem vejo, né? Sabe quando a Sim. gente fala assim? Normalmente é isso que Aham. gera prazer. É quando você Aham. faz aquilo que você nem vê a hora passar. Quando você vê, você fala assim, ai, acabou, já tem que voltar, tem que parar de fazer Sim. isso, né? Sim. Então, e é importante encontrar isso, uma música, ou conversar com alguém, assistir um programa que eu gosto, enfim, né? Várias atividades que podem ser banais, mas o meu cérebro ali no momento, se ele estiver entendendo como prazer, ele vai ter uma função maravilhosa, que é esse da dopamina. E Sim. respondendo sua pergunta, fazer essa diferenciação. Então, assim, pode ser que eu tenha essa atividade, pode ser que eu tenho isso na minha vida, porém, eu tenho uma angústia, eu tenho uma dor, eu estou num processo onde sozinha eu não estou conseguindo me autorregular, eu não estou conseguindo me reorganizar. E Uhum. aí sim eu vou procurar uma ajuda de um profissional na psicoterapia. Então, a gente tem os Sim. psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, todos os psis aí, né? A Gisele, Então, minha uma amiga, coisa não fala que exclui a outra, né? São complementares, né? rede de apoio, é o que eu falo. Então, assim, a terapia, tanto que quando as pessoas às vezes estão no processo de psicoterapia comigo, eu oriento também, né? Inclusive, é uma das perguntas que eu faço: o que que você faz que te gera prazer, né? E às vezes é isso. Olha, a pessoa não consegue achar, não tem. Não tem nada hoje que seja um hobby, não tem nada hoje que eu faça para mim mesma. Não Uhum. existe isso, né? Então, uma rede de apoio que a gente tem que ter, pensar em tudo isso, né? Sim.
E por que que essas terapias ajudam na ressignificação da dor, né? É só por esse essa descarga de dopamina no cérebro? Ou por exemplo, o que que algumas pessoas vão se lançar em algum tipo de prática terapêutica, por exemplo, no caso, alguns artistas, e elas vão se aprofundar ou vão desenvolver alguma coisa muito notável? Como você vê esse processo? Aham. Então, essa descarga que você falou, ela é importantíssima e tem o seu papel, mas você falou no início da live da sublimação, né? E Freud, Ah, que sim, ele sim, sim. é o teórico, né, da psicanálise, é o pai, considerado como o pai da psicanálise, ele fala sobre a sublimação. Então, a sublimação é um termo psicanalítico. Na verdade, a sublimação é um mecanismo de defesa, né? Segundo Freud, todos nós temos vários mecanismos de defesa, ele elenca alguns, e um deles é a sublimação. Então, pensar nisso como uma defesa mesmo. Então, para eu não afundar diante daquela dor, diante daquela dificuldade, diante daquela desorganização, eu sublimo. Né? Então, o que eu faço? Eu transformo aquela dor, que é algo negativo, poderia ser algo, inclusive, Freud fala, ele usa o termo como não aceitável para a sociedade, né? Eu transformo algo que não seria aceitável pela sociedade, por exemplo, eu tô com uma angústia, uma raiva muito grande, eu não posso sair por aí matando todo mundo, matando aquela pessoa que eu tenho ódio, né? O Sim, que eu sim. faço com aquilo? Eu pego aquela raiva, aquele ódio e eu sublimo, eu transformo em algo positivo, muito ligado a artes, né? Freud ele fala muito da sublimação totalmente ligado a artes. Então, a música, o desenho, a escrita, enfim, a arte, né? Tanto que, se a gente, inclusive, olhar para os grandes artistas, né? Pintores, escritores, a gente nem precisa ir muito lá atrás, né? Van Gogh, Beethoven tiveram histórias muito difíceis, mas assim, recente, pessoas assim que a gente conhece, cantores que morreram às vezes se suicidando, né? Ou morreram enfim, por danos Overdose. a si mesmos, né? Eram Sim. pessoas muito talentosas, né? Às vezes a gente olha e fala assim, gente, mas o fulano era tão talentoso, porque era tanta angústia e por um tempo ele conseguiu transformar aquela angústia em arte, né? Ele expôs isso de uma outra forma. Então, isso é como se fosse uma válvula de escape, isso também tem a sua importância, né? Sim. É claro que tem pessoas que não dão conta de fazer isso, né? Não tem esse mecanismo de defesa, mas para algumas pessoas esse é o caminho, né? E é um caminho bom, é um mecanismo que Freud fala maduro, né? Existem mecanismos de defesa que não são Uou. maduros, mas Uou. o mecanismo de sublimação, ele é um mecanismo maduro, né? Você consegue se organizar de uma maneira positiva diante da dor. Isso é muito importante, né? Muito Muito, bom. nossa, maravilhoso. E eu falo muito sobre essa coisa da recompensa e da experiência estética, né? Que é o que eu sempre digo, a nossa recompensa é ver que é bom. Que o fim da criação é ver que é bom. É olhar e ver que é bom. Então, conecta muito com isso. Então, a recompensa do processo artístico é realmente lidar com a beleza, lidar com a forma, lidar com a composição, com a construção, mas o final, que é o ver que é bom, ali tá o salário, né, da criação, do processo, e é exatamente isso, né? Uhum. Faz muito parte desse sistema compensatório, né? Então, Freud fala muito também do gozo, né? Isso, eu vejo aquilo e aquilo me dá prazer, né? Aquilo me satisfaz. É a recompensa para aquilo, né? Então, de alguma forma, por isso que ajuda tanto a organizar, né? É a dor de um lado, né? Aquela experiência da dor, mas aí vem essa experiência da sublimação e aí eu consigo equilibrar isso dentro de mim, né? Consigo me manter Muito equilibrado. bem. E fala sobre essas ferramentas, outras que você recomenda, que uma delas é o diário, né? Que é tipo diário de bordo. Como você trabalha isso? Então, o diário também é uma coisa que, na verdade, o diário é algo muito antigo, né? Se a gente pegar os filmes aí do século passado, né? Era um Sim. costume. Talvez acho que é por isso que nem existiam terapeutas. É porque as pessoas Talvez. escreviam, escreviam muito sobre elas, né? Sim. Mas a questão do diário tem sido falado muito hoje, né? E eu, inclusive, nos processos que eu faço, né, de terapia,
eu oriento as pessoas, né? Primeiro tem um caderninho de terapia, né? Porque o processo terapêutico, eu sei que você faz terapia também, né, Pri? Mas quando a gente Sim. entra em análise, né? O processo da análise, ele não acontece só ali na sessão, mas a gente mergulha. Então, eu tô tomando banho, eu tô pensando, eu tô lavando louça, eu tô pensando, porque é um processo de análise. E quando a gente tem um caderno ali, é muito importante, porque as coisas vêm e é importante eu colocar aquilo no papel, né? A função do diário, ela é muito importante porque quando eu tô ali com uma dor, com uma angústia, ainda que não seja grande, né? Porque quando a gente fala de angústia e dor, todos nós temos angústia, ninguém tá livre disso, né? No mundo Sim, tereis aflições, só não tem sim. angústia quem tá no cemitério, quem não nasceu ainda, só esses dois. O Quem não resto, nasceu já tem angústia fetal. pois é. Se for procurar algum artigo, aí você vai achar. Angústia Com fetal, com certeza tem. certeza. Com Nossa, certeza. meu Deus. Mas assim, a angústia faz parte da vida, né? Então, a partir disso, quando eu tô com aquilo ali só dentro de mim, né? E é muito engraçado porque a mesma experiência, quando a gente tá pensando sozinho, tô lá tomando banho, né? É um exemplo clássico, porque quando a gente toma banho, a nossa cabeça, né, vai em todos os lugares. Eu tô tomando banho, eu tô pensando um monte de coisa. Eu fico ali pensando no meu problema, por exemplo, se eu tenho ali uma situação, e até para quem está ouvindo, fazer esse teste, né? Quando você tem um problema, você está ali andando de ônibus, lavando louça, tomando banho, você fica pensando naquilo, mas você não estrutura aquele pensamento, você só fica assim, ó. Mas tem isso também, né? Você fica, né, beijando o santo toda hora, Fica pensando divagando, né? naquilo. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas quando a gente tem que escrever alguma coisa, é como se a gente tivesse que contar alguma coisa para a gente mesmo. Eu vou precisar dar um jeito de estruturar isso. Eu vou ter que formar uma frase, eu vou ter Uhum, que estruturar de outro jeito. E quando a gente vai fazer isso, a gente tem a tendência de refletir mais no que a gente uhum. está, em tudo aquilo que está dentro da gente. Então, é uma forma de deslocar. Além de Uau. ser uma forma, eu desloco isso de dentro de mim, né? E todos esses processos de sublimação têm muito a ver com isso, né? Eu Sim, desenho, eu desloco, né? Tanto que sim, tem sim. crianças, às vezes, que vão fazer desenhos, né? E tem ali as simbologias dos desenhos, né? Na psicologia. E às Aham. vezes a criança, quando tá com raiva, né? Tem até uns memes em relação a isso, né? Ai, me deram um desenho como terapia para eu pintar. A pessoa quase rasga a folha, assim, sabe? Eu vi um meme outro dia de. Gente, falaram que desenho era bom, tava tudo rabiscado bem forte, assim, ó, de vermelho. Porque, olha que engraçado. É engraçado, mas é real. É tanta raiva, às vezes você tá dentro de você, mas você vai para aquilo e você desloca. É uma forma de deslocar, né? Sim, Então, sim. quando eu escrevo, enfim, quando eu tiro de dentro de mim, né? Às vezes eu até falo para as pessoas quando eu tô em terapia, quando eu tô num processo ali com a pessoa, de se acontecer alguma coisa, às vezes ela não pode me ligar, enfim, eu não posso atender, faz um Sim, áudio para mim, né? Escreve o que aconteceu, porque é um jeito de você pelo menos tirar, né? Que é a mesma sim. experiência quando você tá com uma coisa muito forte dentro de você, uma angústia, o fato de você contar para alguém, né? Você chega, às vezes você tá contando, você chega até a tremer. Você tá contando a história porque o fulano, porque não sei o que. Quando você acaba de contar, a tua adrenalina desce num nível absurdo. Por quê? Uau. Saiu de dentro de você. Então, Uhum, a escrita, ela também tem esse potencial. Porque eu tenho que estruturar, é aquela coisa, eu tenho que tirar muitas coisas do meu inconsciente para trazer para o consciente para formar uma frase, para uhum, escrever, né? Então, se eu tenho esse hábito, melhor ainda. Por quê? Porque eu vou aprender a escrever e vou aprender a olhar para o que eu estou sentindo. Porque quando eu uhum. escrevo, eu olho, né? Então, assim, às vezes eu só tô mal. Ai, Carol, como você tá? Tô péssima. Por quê? Ah, tô péssima, minha semana foi horrível. Se eu tenho que escrever o que aconteceu na minha semana, eu vou falar assim, olha, na segunda-feira a minha chefe falou isso para mim. Eu fiquei muito ofendida. Eu me senti, olha os sentimentos, né? Falo das Sim, emoções. Eu falo isso para as pessoas, fala, escreve as emoções, porque a gente também não sabe falar sobre o que a gente sente, a gente não sabe escrever. O que você sentiu raiva? Você sentiu humilhação? Você se sentiu inferior?
você sentiu e vai falando aquilo. Então, olha quantas coisas passam pelo cérebro enquanto eu estou escrevendo ali e vai saindo de dentro de mim, né? Então, a ansiedade que vai saindo de dentro de mim. Então, o diário de bordo, às vezes as pessoas falam, não sei como começar, né? Às vezes, Carol, eu não tive uma semana muito ruim, eu não tive nada para escrever. Então, eu falo sobre 2 perguntas que são muito legais, assim, para quem quer começar, de repente, no diário de bordo, que é, no final do dia, escrever por que aquele dia valeu a pena. Uau. Ensina muito a gente a ver as coisas boas, porque às vezes a gente tá morrendo de sede ali na rua e você encontrou um lugar e tinha dinheiro para comprar uma água e a água estava bem gelada e você tomou aquela água gelada. Só que isso não é nada, né? Passa, segunda, Sim. terça, você não lembra daquilo. Só que no final do dia, se você tem que escrever alguma coisa, por que aquele dia valeu a pena, pode ser que você lembre, gente, eu tava com calor de 40 graus, aquela água gelada salvou meu dia. A água Sim, gelada que eu tomei. Então você sim, vai sim. sendo mais consciente do seu dia, porque a gente vive num tempo que, né, é um clique, né? Eu falo para as pessoas, é igual o filme do clique, a gente não vê a vida passar porque é tudo muito automático, é tudo muito Sim. inconsciente. Se eu escrevo, vem para o meu consciente, né? Então essa pergunta é maravilhosa. E a outra é, o que você teria feito diferente? O que você Uou. teria feito diferente hoje? Muito bom, muito Que bom. faz você repensar as suas atitudes, de repente uma coisa que você falou que não foi legal, faz você se olhar, na verdade, né? Porque às vezes você Sim, vai falar para sua amiga o que a tua chefe te falou, mas o sim. que você teria feito diferente naquele dia, Sim, nossa, é muito boa essa. entendeu? Porque também Então, sai daquele lugar de culpa, sai daquele lugar de vítima, te coloca na sua responsabilidade e te compromete com o aperfeiçoamento, né? sim, é isso mesmo. Tipo, na perspectiva que você vai ter uma chance, vai ter um dia seguinte de melhorar, né? O que eu vou É. melhorar? Então você já se coloca no processo. Voltou. Voltou! Voltando à programação. Você não apertou nenhum botão, hein? Eu não apertei nada, Ó, ó. você vê como é. Ó, Donatos. Deus me livre. Deus me livre. Falei, Donatos. cadê a É assim, Priscila, pelo Instagram é amor? assim, gente. Donatos. Pra cima, mãos pra cima. Sim. E se coloca no processo autônomo, né? Você tá na direção, né? Isso. De consciência das atitudes, né? Das suas atitudes, enfim, né? Sim. Então, e eu sei que eu recomendo sempre a escrita livre, né? A escrita aleatória, e é sempre no sentido de você estar fazendo uma escuta, né? Escuta interna, né? De você tá parando para tornar aquilo audível ou concreto, no caso do desenho e da escrita. E também aquilo saiu de você, né? Saiu do abstrato e tornou Isso. visível. Então, você faz uma ressignificação. E só o fato de já estar ali no papel já não é mais aquela questão interna, né? Isso. Já é uma outra redimensionar, né? Sim, é deslocar aquilo mesmo, né? Tira de mim. Sim, E é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, parece uma besteira tão grande, né? Mas se a gente for pensar, né, e analisar tudo que acontece dentro da gente nesse processo, que é tão simples, né? Pegar uma caneta, ai, pelo amor de Deus, né? A gente está tão acostumada, é tão inconsciente essa coisa, pegar a caneta, mas assim, o quanto que isso, inclusive, assim, quando até se torna um hábito, você vai vendo a diferença que isso faz, né? sim, A exato. a sua linguagem emocional, ela vai crescendo, né? Porque é o que eu falei, a gente não aprende, né, sobre emoções, a gente aprende sobre tudo nessa vida quando a gente é Sim, criança, mas a gente não aprende sobre emoções.
tá aí um trabalho nosso, assim, como pais e mães também, né? De criar esse caminho de falar do que a gente sente, porque quando a gente Sim, cresce, isso fica muito mais difícil. É um caminho que precisa sim, começar do zero, né? sim, A gente entende que é muito constrangedor eu falar do que eu tô sentindo, é sim. constrangedor eu estar triste, é constrangedor é feio eu ter raiva, enquanto que quando a gente estuda, né, e fala da saúde mental, todas as emoções, elas são extremamente importantes, elas estão em nós porque elas são necessárias, né? Sim. Aí que vem a inteligência emocional, como que eu vou usar essas emoções é um outro assunto, mas elas são importantes. Então, assim, não é, a raiva não é feia, né? Ela é necessária, Uhum. inclusive até para os outros sentimentos. Agora, o que que eu Exato. faço com essa raiva, né? Como que eu vou lidar com essa raiva ou com essa tristeza, enfim, né? Então, E a a questão gente vai também, assim, aprimorando. emoções é uma coisa muito vulnerável, né? E Sim, intangível, né? Não dá para sim, você controlar, então é um sim. lugar incerto. As pessoas preferem não tocar porque é muito incerto e muito vulnerável. O que eu não vejo me assusta, né? Eu não vejo. Então, eu me afasto, né? Eu tenho um preconceito com aquilo, então eu já me afasto logo, né? Enquanto que Sim, seria tão bom, né, se a gente aprendesse, né? Tão necessário. isso mesmo. É, as meninas falaram aqui que gostaram muito da live. Alguém tem, estou amando essa live, dadadã. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Pode colocar aqui que a Carol vai responder. Gente, isso é uma sessão. Uma sessão Aproveita a terapêutica. sessão, tá? Uma sessão terapêutica. Ah, uma coisa que a gente começou falando, ressignificou na pandemia e que as pessoas começaram, diante do caos, repensar a necessidade de se cuidar ou se rever, ou talvez a própria pandemia já foi um gatilho para várias coisas que estavam lá paradas, dormente, e tocou fogo no parquinho, né? Sim. Então, uma pessoa hoje que está aqui assistindo a gente, ou está assistindo aqui depois, que a gente com certeza vai conseguir salvar, uma pessoa que está ouvindo e que está nessa coisa assim, sinto que preciso de ajuda, mas tenho dúvida, tenho insegurança, tipo uma pessoa que talvez não pode nem falar para a família que está com vontade de passar por um processo desse, que ele vai falar, você vai fazer isso daí, vai gastar dinheiro com isso. O Uhum. que você diria para essa pessoa, Carol? Essa pessoa. Bom, ai, diria muitas coisas que não caberia numa live. Mas eu vou Uou, nossa! Isso! É o que eu falo, é peso. Peso no coração. é peso que vocês querem, né? É, não, é Mas, sério, ó, para encorajar as pessoas dessa importância, né? E tipo, tá. e que essa insegurança é natural porque é cultural, né? Isso. De um desconhecimento cultural, de achar que vai esbarrar em religião, que você não vai Sim, estar conectado com Deus porque você vai estar tratando isso. Tem vários sofismas em relação a isso que precisam ser quebrados e que impedem as pessoas de viver uma vida plena, consciente, clarificada, né, a respeito de tudo, né? sim, Fala aí, sim. Cá. Então, na verdade, assim, é muito complicado falar disso. É complicado, mas enfim. A psicologia, na verdade, o tema da saúde mental, ele existe esse preconceito até primeiro por um mau entendimento da saúde mental, né? Na verdade, pelo desconhecimento, né? Então, as pessoas falam de saúde mas não falam de saúde mental. Então, assim, a pessoa fala da saúde, ela faz convênio, ela faz procedimentos, independente da fé que ela tenha. Ela vai, Sim, ela paga consulta, ela faz cirurgia. Porque é isso que a gente falou. Primeiro, eu desconheço que existe a saúde mental, né? Tanto que hoje nós temos códigos de doença, Código Internacional de Doença para doenças do corpo e temos um código de doença somente para doenças mentais. Tem gente que nem sabe disso. Inclusive, tem sim, gente que não sabe que a psicologia é da área da saúde. Acha que a sim. psicologia conversa lá, vai lá falar, vai É lá conversar com conversa, alguém, né? É uma vai lá amiga que você conversar. paga para ouvir, né? Meu Deus do céu. Então, assim, essa falta de entendimento já gera o que a gente falou. Quando eu não conheço, eu me afasto.
eu não conheço, Sim. então eu vou ter um preconceito em relação àquilo. E a psicologia, se a gente for ver, no Brasil, né, inclusive, ela é uma profissão regulamentada há poucos anos. Vai fazer 60 anos que a psicologia é regulamentada no Brasil. Não é tanto Sim. tempo assim. É uma senhora, Não. né? Uma As jovem. Não, nossas avós não tinham essa realidade, né? não Nossas avós, tinham, para né? começar, né? Não tinham para começar. Então, se você pensa assim, em 30 anos atrás, ainda, que é o que eu falei, né? Quando nós éramos crianças, por exemplo, se eu ouvia alguém falar que ia no psicólogo, primeiro que era Não. muito caro, era Era um choque serviço e camisa de força. elitizado. Elitizado e era feio. Como assim, né? Era aquela coisa do manicômio, tanto que antigamente existiam os manicômios, hoje a gente até comemorou uns dias atrás aí o fim dos manicômios, porque né, as É. coisas que eram absurdas as coisas que aconteciam nos manicômios. Mas assim, quando a gente pensa, e muitas vezes hoje, principalmente pessoas de outras gerações, pensam em psicólogo, saúde mental, psiquiatra, vem um louco, né? Aquela pessoa Sim. babando, rolando no chão com aquela roupa branca e fala: o que, que você vai fazer lá? Pelo amor de Deus, você tá bem? Você tem tudo. O que, que você vai lá gastar dinheiro com isso? Pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Nas questões espirituais, né? Não sei aqui a fé das pessoas, mas para quem acredita, né, que tenha um espírito, né, e alguém que acredite na espiritualidade, nós temos partes também, nós somos divididos em partes. Então, assim, existe o meu corpo, né, ali o meu coração, meu fígado, meu braço que quebra, o que eu sinto, a dor, o que eu posso pegar. Existe a minha alma, né, as minhas emoções. Então, as emoções, inclusive, elas não estão aqui, eu costumo dizer para as pessoas, né, não está aqui no meu coração. As emoções estão aqui na frente, bem localizadas aqui, né, aqui embaixo da nossa testa. Elas estão todas aqui, né? Tudo que a Legal. gente sente, a gente chora, a gente tem vontade de chorar, a gente se entristece, a gente fica... Tá tudo aqui, né, nessa área do nosso cérebro. Tudo está trabalhando muito, muito rapidamente, né? E Aham. então, se a gente for pensar, inclusive, que está tudo aqui dentro, será que eu não preciso cuidar disso também? Como eu cuido do meu pulmão, como eu cuido do meu coração, como eu cuido do meu pé, né? Então, entender essas partes que nós somos feitos já ajuda a entender muitas vezes que eu preciso disso também. Né? Então, Sim. não só muitas vezes numa necessidade, mas a psicanálise, por exemplo, ela não fala só da ajuda ali na terapia como um lugar onde você está, onde está doendo demais e você vai se tratar, mas para você se analisar. Então, tem pessoas que fazem análise há 20 anos, há 30 anos, porque é um lugar que a pessoa escolheu, é um lugar que ela Para tem reflexão, né? para reflexão, para se conhecer, para ter uma fala ali dirigida, para ter uma escuta dirigida, e é o lugar dela, né? Assim como ela vai ali no Pilates, ela tem ali, é o que eu falei da rede de apoio, né? Ela tem ali Sim, coisas que ajudam ela a se manter equilibrada. sim. Agora, para as pessoas que têm essa dúvida que você falou, primeiro entender que às vezes coisas que acontecem com a gente, só a gente sabe. Né? Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, você lidar com o julgamento dos outros. Para você ver, tem às vezes mulheres que chegam para fazer terapia comigo e falam: olha, meu marido não sabe que eu tô aqui. Meu marido não sabe que eu marquei essa sessão. Né? Eu até oriento depois essa pessoa a resolver esse problema, mas assim, Sim, ela não pode falar, né? A gente tem também essa estatística aí em relação ao sexo, né? O sexo que procura mais, né? As mulheres, elas realmente procuram mais a terapia, até por conta da natureza da mulher, né? A gente sim, pede ajuda muito mais fácil. Homem tem uma outra estrutura, né, que vem do reino animal, inclusive daquela coisa de suficiência. Então, eles têm mais essa dificuldade de chegar numa terapia, num lugar para pedir ajuda. Mas eu acho que assim, a primeira coisa é, se eu entendo que nesse momento eu não estou conseguindo me autorregular. O que é autorregular? Eu tenho uma angústia, eu tenho dificuldades, eu tenho uma dor, mas eu não estou conseguindo ter qualidade de vida. sim, Essa dor não passa, né? Porque estar triste é uma coisa, ser sim. triste é outra, né? Então, a gente fala, a depressão, por exemplo, é isso. Então, assim, estar triste todo mundo fica. Eu tenho dias que eu estou triste. A questão é quando eu sou triste.
Eu estou Yes. triste há muito tempo. Eu não Sim. consigo mais ver beleza, né? Eu não consigo mais ter qualidade de vida, eu não consigo mais ter relacionamento e tudo mais. Então, fazer essa análise, né? Porque é isso, às vezes eu preciso mesmo de um lugar neutro, de um lugar onde não é só um amigo, que é o que eu falei da rede de apoio, né? A rede de apoio, que está lá, as terapias ali da planta e tudo mais, tem Sim. os relacionamentos, que é ali, às vezes eu estou ali na mesa tomando um café com uma amiga, tem o seu total, tem o seu, sua total importância e o seu total valor, né? Que é Sim. muito importante também. Mas na terapia, eu estou ali numa escuta dirigida, né? Uma fala dirigida. Então, eu não vou falar ali qualquer coisa para a pessoa, eu não vou perguntar qualquer coisa para a pessoa, né? Tem perguntas que têm que ser feitas na hora certa, no dia certo, tem perguntas que não podem ser feitas naquele momento. É o manejo que a gente fala, né? Eu vou manejando ali, eu pego aquela fala e trago para cá, trago para lá, trago para cá e trago para cá. Sim. Então, assim, como um bisturi ali trabalhando, né? Então, Aham. pensar nisso. Então, hoje eu posso ter uma boa amiga, eu posso ter as minhas plantas para cuidar, mas ainda assim eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo me organizar. Tem angústia, está doendo demais, né? Eu preciso de Sim, um sim. lugar neutro, eu preciso de um lugar onde eu não vou ser julgada e ter esse entendimento, né? E em Sim. relação à fé, fazer essa diferenciação. Eu acho que os preconceitos em relação à fé é porque é isso, eu pego o corpo e trato o corpo aqui com o médico. O que eu sinto, eu boto tudo no mesmo pacote do meu espírito. E não é assim. Sim. Não é assim. Sim. Então, é uma linha muito tênue, mas é diferente, não é a mesma coisa, né? Inclusive, para quem acredita na Exatamente. Bíblia, a Bíblia fala que nós somos tripartidos. Então, existem Sim. três partes. Então, a gente tem que respeitar essas três partes e tratar essas três partes com quem ele é devido, né? Então, eu É. acho engraçado que uma pessoa que tem fé em Deus, ela paga uma cirurgia pro fígado, ou sei lá, para tirar uma pedra no rim. Mas por que não pagar, então, um profissional que vai tratar dessa parte aqui do cérebro, né? Por que Sim, não? sim. Por que fazer essa diferenciação? Então vamos orar para tudo, né? Vamos orar também para o fígado, vamos orar também para a pedra na vesícula. Então, eu acho que é mais assim um preconceito por não entender, pelo desconhecimento em relação à saúde mental. E assim, pegando bem um exemplo desse, que eu acho que é onde mais esbarra as pessoas, por exemplo, a questão do perdão. O perdão, ele acontece nas três dimensões, né? Tipo, ou Sim, a falta dele se manifesta nas três dimensões. Então, muitas vezes, você, na questão do espírito, entendeu, tipo, seguiu, mas no sentimento não aconteceu e ainda está refletindo no corpo. Então, sim, quando você traz a consciência, você vai fazer com que aquela realidade que está em uma das suas dimensões, está na realidade do espírito, se manifeste e seja real nos seus sentimentos, nas suas sim. emoções, nas suas razões. Muitas vezes, tipo, a gente não consegue se desvencilhar do porquê as coisas aconteceram. É só assim, pronto e acabou. Só que nada é pronto e acabou, né? Tipo, tem que ressignificar, tem que reconstruir, tem que trazer a consciência. Então, isso é um Sim, dos exemplos que mais faz eco nisso, porque a pessoa muitas vezes fala assim: ah, não, eu já perdoei, eu tenho um coração deixa assim, pra assim, lá. assado, tal, mas, tipo, aquilo não se manifestou nas outras realidades, ela não tratou aquilo, não trabalhou aquilo dentro dela, não. E aí ela continua naquela coisa de repetir, né? Repetir os padrões, ela continua repetindo os padrões Sim, negativos porque não foi trabalhado devidamente, apesar de ela dizer para si mesma que já fez, né? sim, sim. Quando a Bíblia fala do texto tão conhecido, né, de Romanos 12:2, de renovar a mente, é isso. Então, assim, existe o poder de Deus e eu acredito nisso, né? Eu sou uma pessoa que crê em Deus, né? Eu sou uma profissional da saúde mental que acredita também em Deus, mas é como até a Gi, né, que a Pasmem. gente conhece. A Gi sempre fala isso, e hoje eu estudando psicologia, enfim, psicanálise, eu também comprovo muito isso, né? Quanto mais a gente estuda sobre a saúde mental e como funciona o nosso cérebro, né? Que foi Deus quem fez o nosso cérebro com todos os neurotransmissores e sentimentos, enfim, mais eu embaso a psicologia, mais reforça para mim o quanto a psicologia é importante,
o quanto ela é valiosa, o quanto a psicanálise, né, que fala da nossa história, de onde a gente vem, do inconsciente. Por que será que Paulo recomenda sobre renovar a mente? Porque aquilo, eu posso perdoando, eu vou andando, eu vou caminhando, mas as coisas podem ficar para trás. E eu tenho que renovar. Não, renova a mente. Traz a memória que te dá esperança. É um processo diário, né? Então, a importância da mente, né? Então, separar a mente do espírito é muito importante, ainda que Deus vem com essa cereja do bolo, ele pode banhar tudo e ele faz isso, mas por que não falar sobre isso, né? Então, assim, Sim. Deus cura, eu perdoei, mas vamos falar sobre isso, né? Talvez o Freud fala disso, né? Muitas coisas estão na nossa fala e eu vejo muito isso nas pessoas, né? As pessoas vêm contar histórias, né, de 30 anos atrás, mas elas estão contando essa história ainda, né? E passado que é presente, Elas estão na história, né? No inconsciente, elas estão na história, elas estão vivendo lá, né? Então, passado que é presente, ele não é presente, ele ainda, né? Ele tá lá. Então, ela volta o tempo todo. E Freud fala disso, né? Por que você tá falando isso, né? Então, tem um motivo daquela fala estar ali de novo naquela pessoa. Então, vamos olhar para isso, vamos falar sobre isso, né? Então, sim, importantíssimo, né? Importantíssimo. Muito bem. Muito bem, gente. Como está o nosso tempo, administradora? Que A eu não gente estou já vendo está aqui. caminhando para o fim. Caminhando para ver. Ai, olha a Paula falando aqui. Eu vou ler. Nós temos uma equipe enorme aqui na nossa frente. Pessoal no ponto aqui, acho que já deu. Ai, gente. Nós temos uma a gente equipe teria enorme, muito mais para falar, né, Carol? A gente teria muito mais para rir também. Gente, quem conhece meu marido, eu vou chamar o Cauê aqui ainda um dia, gente. Ele é uma pessoa resistente, mas vocês vão ver que são pessoas muito cheias de alegria, né? Então, é muita alegria. É muita alegria. Né? É muita alegria. Eu chamei a Carol, falei, Carol, vamos falar para ressignificar, para mostrar dela. A gente podia separar uns memes para compartilhar. A gente ainda faz a live dos memes, tá? Eu tenho vários, gente. Eu sou do meme. É a minha sublimação. É o meme. Eu amo. Eu adoro. Meme terapia. Meme terapia. Cara, então eu quero muito agradecer você, sua disposição por você ter vindo. Isso que o Júnior falou aqui é verdade, Carol. Conheçam a Carol, sigam, manda mensagem para ela. Ela tá atendendo online, você pode fazer chamada. Como você faz, Carol? Pelo Skype ou pelo WhatsApp mesmo, pela câmera, enfim, né? Chamada de WhatsApp, pelo Skype. Ou se você tá aqui em São Paulo, no Tatuapé, um dia, você ainda tá indo no Tatuapé? Tô indo no Tatuapé alguns dias da semana. Acho que é um ou 2 dias da semana. Então, não fique com a dor. Cuide de você, que você é a sua prioridade. Quando você está bem, você vai poder cuidar das outras pessoas. Pra gente viver plenitude de vida, né? Sim. Vida plena, tem que cuidar da saúde plena, né? Sim. E é isso, tá? Muito obrigado. Obrigada pela sua disposição, viu? De nada, te amo. Você sabe que você pode contar comigo. Tamo juntas. Estamos juntas, com certeza. E falando das terapias aqui, de você também, né? Vamos vender o meu job. Vamos fazer vender meu job, eu vou vender o seu, meu amor. Vendeu, eu vou vender o seu. Mas... Não, mas daqui é sempre. Isso daqui é sempre. Não é sempre. Mas, gente, lettering terapia, isso é um estilo de vida. É você se colocar nesse lugar de escutar, de cura, de promover os 3 valores, que é cura, comunicação, cultivar, curar, comunicar e cultivar. Sublimar nesse agora, lugar que a gente fala, sublimação. Tudo que você falou, Carol, eu sou psicanalista no meu curso. É isso aí. Não, realmente, às vezes algumas coisas é com outro nome, mas com o mesmo fim, com o mesmo propósito. A gente tem o diário também. Sim. A escrita aleatória, tem as vivências da cura criativa, de visualização, de ressignificação. Porque é a partir dessa reconstrução interna que a gente vai tornar as coisas visíveis, né? A gente fala bastante sobre isso.
Então é isso. Obrigado, Cá, pela sua contribuição. Com certeza vai enriquecer, vai tirar sombras, né, da vida das pessoas, daquilo que elas estão sentindo, vai ajudá-las a olharem para si mesmas. Que seja assim. Obrigado. Obrigada a todo mundo que entrou aí, os recadinhos. Obrigada, viu? Te amo, Priscila. Você sabe, né, meu amor? Minha irmã. Te amo. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, meus fãs. Vamos? Tá bom. Ai, arrasta pra cima, né, Pri? Arrasta pra cima, gente. Arrasta pra cima. Arrasta. Tchau, gente. Então tá. Beijo. Tá. Tchau. Beijo. Tchau.